Depilação íntima completa traz risco de doenças, alerta médica. Prática favorece o crescimento de micro-organismos e causa maior corrimento vaginal, facilitando o aparecimento de doenças, como herpes. Mulheres que deixam as virilhas sempre livres de pelos colocam em risco a saúde íntima. As brasileiras são conhecidas mundialmente por estarem sempre inovando na depilação íntima. Por causa do clima tropical e da frequência nas praias, existe uma expectativa de que as virilhas estejam sempre livres de pelos, o que nem sempre é positivo para a saúde. A depilação íntima completa total favorece o crescimento de micro-organismos e causa maior corrimento vaginal, facilitando o aparecimento de doenças, alerta Anaísa Dantas, ginecologista, obstetra e membro da Associação Mulher, Ciência e Reprodução Humana do Brasil, AMCR. Segundo a ginecologista, os pelos pubianos servem para proteger do atrito, como em uma caminhada ou mesmo durante uma relação sexual, além de ajudar a absorver o suor produzido e criar uma barreira contra diversas bactérias. Risco de herpes e verrugas genitais. Não ter pelos na região pode levar a doenças como celulite infecciosa e infecção bacteriana nos lábios. O fato de a pele ter sofrido danos durante a depilação também deixa a pessoa mais vulnerável a herpes e verrugas genitais, HPV, avisa a médica. Anaísa Dantas destaca ainda que pode haver transmissão de doenças se as medidas de higiene do local em que se faz a depilação não estiverem sendo cumpridas. Higiene da cera. A médica enfatiza que, nos procedimentos de depilação, as ceras, de maneira nenhuma, podem ser reaproveitadas, podendo ser um veículo de contaminação da pele e folículo pilosebáceo. Normalmente, as infecções mais comuns são as bacterianas por contaminação local, na hora da depilação. Pode ocorrer infecção por um protozoário chamado Trichomonas vaginalis, o que pode causar corrimentos, reforça a ginecologista. Os pelos têm várias funções importantes no corpo, além de contribuir para a aparência. Proteção. Os pelos protegem a pele de danos físicos, como cortes e insetos. Os pelos pubianos, por exemplo, protegem a genitália de bactérias e doenças sexualmente transmissíveis. Termorregulação. Os pelos ajudam a regular a temperatura do corpo. Sensação. Os pelos androgênicos transmitem o movimento e a vibração para os nervos sensoriais da pele, aumentando o sentido do tato. Filtro. Os pelos do nariz e do ouvido filtram a entrada de poeira, bactérias e insetos. Lubrificação. Os pelos do ouvido ajudam a lubrificar o canal auditivo. Redução de atrito. Os pelos das axilas reduzem o atrito entre o tórax e a parte superior do braço. Prevenção de irritações. Os pelos nas axilas ajudam a prevenir irritações na pele. Facilitação da secreção. Os pelos facilitam a secreção de suor, gorduras e feromônios. A remoção dos pelos pode causar infecções e irritações, pois a lâmina ou cera podem provocar microtraumas que favorecem a entrada de micro-organismos no corpo. Decisão pessoal. Anaísa lembra que a depilação é algo muito pessoal, que deve atender às necessidades de cada um. Entretanto, é importante avaliar se a questão estética compensa mais do que colocar em risco a saúde, recomenda a ginecologista. Pesquisa revela principais lesões em termos de depilação íntima. Um levantamento recente, divulgado no Journal of the American Medical Association, revelou dados sobre os hábitos de depilação de 7.570 norte-americanos. Os resultados revelaram que 25% das pessoas acabam se machucando quando vão se depilar, até mesmo porque estamos falando de uma região que não é a mais plana de todas e bastante sensível à passagem de lâminas ou de aparelhos que arrancam tudo pela raiz. Os acidentes mais frequentes na hora de aparar a cabeleira íntima, no caso dos homens, envolvem cortes na região dos testículos, fácil de se entender, afinal estamos falando de uma pele enrugada e sensível. A área ao redor do pênis também costuma sofrer lesões na hora da depilação.
No caso das mulheres, os cortes mais comuns acontecem na parte interna da coxa, no contorno da vulva e na região do períneo. Felizmente, mais de 60% das lesões foram consideradas simples, com cortes e pequenas erupções cutâneas. Das pessoas que precisaram procurar ajuda médica por causa dos ferimentos, 3% tiveram que tomar antibióticos e 2,5% precisaram passar por algum tipo de cirurgia. A Bíblia não trata diretamente de não mudar a natureza do corpo no sentido moderno de alterações corporais, como cirurgia estética, tatuagens ou depilação. No entanto, ela menciona o ato de raspar ou remover os pelos em algumas passagens, geralmente relacionado a rituais de purificação, luto ou simbolismo. Essas práticas eram comuns no contexto cultural e religioso da época e tinham significados específicos. Aqui estão algumas passagens que falam sobre o ato de raspar os pelos. Levítico 14 versículo 8 a 9, este trecho fala sobre o ritual de purificação para aqueles que foram curados de lepra. Aquele que for purificado lavará as suas roupas, rapará todo o seu cabelo, se lavará com água e será puro. Depois disso, poderá entrar no acampamento, mas permanecerá fora da sua tenda por 7 dias, rapará todo o cabelo, cabeça, barba e sobrancelhas. Rapará todo o seu cabelo. Depois, lavará as suas roupas e se lavará com água, e ficará puro. No entanto, ela apresenta passagens que sugerem a importância de respeito ao corpo, orando-o como criação divina e evitando práticas que o desfiguram ou desonrem. Aqui estão algumas passagens que podem ser interpretadas como um chamado a valorizar o corpo como ele foi criado por Deus. O versículo 19 de 1 Coríntios diz: Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Não esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar as notificações.